As luzes explodem no céu. O batuque ecoa pelo corpo como um coração em fúria. Você já se perguntou o que existe atrás das câmeras, atrás das fantasias bordadas a ouro e do sorriso congelado dos passistas? O carnaval que o mundo vê é um espetáculo de cores, brilho e música. Mas o carnaval que poucos ousam mostrar é feito de lágrimas, de dívidas e de histórias que ninguém quer contar. O que acontece quando os refletores se apagam? Quem realmente paga o preço por esse show? Imagine um galpão, escuro, iluminado apenas pela chama fraca de uma vela. Um costureiro exausto com os dedos sangrando repete para si mesmo: falta pouco, falta pouco. Do outro lado da cidade, no asfalto quente, uma menina de 12 anos ensaia passos de samba descalça, com os pés queimados pelo chão, enquanto sua mãe a observa com orgulho e desespero. Você vai brilhar, minha filha, mas só Deus sabe o que custou para a gente estar aqui. O público na avenida aplaude. As câmeras registram a alegria, mas não. Registram a fome da família que deixou de comer carne por semanas para pagar a fantasia. Não registram a dívida do pai que hipotecou a casa para financiar um carro alegórico que nunca verá o retorno. O brilho esconde a verdade, e o espectador, hipnotizado, consome uma ilusão cuidadosamente montada. E é aqui que a injustiça se revela. Muitos acreditam que o carnaval é apenas festa, mas para milhares ele é sobrevivência. O ensaio não é só diversão, é trabalho. O desfile não é só espetáculo, é cobrança. E no fundo, o que deveria ser arte se transforma em pressão, em luta diária, em contratos secretos que jamais seriam aceitos à luz do dia. Você sente o cheiro de tinta fresca, cola e suor nos barracões. Sente o calor sufocante das costureiras, dobradas sobre as máquinas de madrugada. A câmera passeia por rostos cansados, mas cheios de esperança. Olhos vermelhos, mãos calejadas, bocas murmurando orações. Vai dar certo. Esse ano vai ser diferente. A frase ecoa como um mantra, mesmo que todos saibam. Quase nunca é diferente. E há ainda um detalhe que poucos conhecem. Enquanto os turistas pagam fortunas por camarotes de luxo, trabalhadores ficam meses sem receber. Um contraste brutal. Champanhe jorrando de um lado da avenida, lágrimas caindo do outro. Aplausos ensurdecedores para quem desfila, silêncio doloroso para quem nunca será lembrado. O carnaval é uma máquina que devora sonhos, mas também é o único lugar onde muitos ainda acreditam poder encontrar redenção. Então, a pergunta que fica é simples. Se o carnaval é a festa da alegria, por que há tanta dor escondida atrás dele? Quem se beneficia de manter esse segredo enterrado? E, sobretudo, até quando essas vozes silenciadas continuarão vivendo à sombra do brilho? Esse é apenas o primeiro vislumbre da vida oculta por trás do carnaval. Uma vida de suor, sacrifício e promessas quebradas. E se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer os próximos segredos que se escondem nos bastidores. Se essa revelação já te fez enxergar o carnaval de outra forma, prepare-se. O que vem a seguir vai mudar sua visão para sempre. Continue acompanhando e descubra a verdade que ninguém ousa mostrar. O carnaval é vendido como a festa que movimenta bilhões, o orgulho de um país inteiro. Mas será que todo esse dinheiro realmente existe? E se eu te dissesse que a maior parte dessa riqueza é invisível, que ela desaparece no ar como confete lançado ao vento? Quem segura as cifras astronômicas anunciadas nos jornais? E quem, no silêncio dos bastidores, amarga a dívida que nunca será paga? A câmera abre em uma sala de reunião luxuosa. Homens de terno brindam com taças de cristal. Este ano, a receita vai ultrapassar todos os recordes, anuncia um deles, batendo na mesa com confiança. Corte rápido. Agora estamos em um barracão improvisado, com goteiras pingando sobre fantasias inacabadas. Uma costureira sussurra para a colega. Receita? Se eu receber meu salário em dia já é milagre. O contraste é brutal. O público se perde na grandiosidade da propaganda, mas a realidade é outra. O carnaval cria uma economia fantasma, cheia de números que parecem enormes, mas que não chegam ao povo que realmente constrói essa festa. O som das escolas ecoa nos ensaios, tambores batendo como trovões. Mas atrás do ritmo existe uma batida mais sombria, a do caixa. Milhões entram, milhões saem,
mas ninguém sabe para onde. Muitos dirigentes preferem o silêncio, outros falam em tradição, em sacrifício coletivo. Mas a verdade está estampada nos olhos de quem trabalha. Endividamento, exploração, promessas que evaporam como fumaça. Um jovem ritmista de 19 anos, pele brilhando de suor, olha para a câmera e confessa: "Eu toco porque amo, mas nunca recebi R$1. O pagamento é a emoção", eles dizem. E você? Aceitaria passar noites em claro, ensaiando até a exaustão, para ouvir que a sua moeda é apenas a emoção? Aqui, a injustiça é clara. Enquanto alguns contam pilhas de dinheiro em camarotes, outros oferecem sua vida inteira em troca de nada. O cheiro de pólvora das baterias explode. O público vibra, mas no dia seguinte, as contas continuam chegando. Os comerciantes locais vivem um paradoxo. Faturam em uma semana o que não ganham em meses, mas pagam caro em impostos e taxas escondidas. Muitos acreditam que enriquecerão, mas acabam endividados, vítimas de um ciclo que favorece sempre os mesmos. É como um cassino disfarçado de festa popular. Alguns saem milionários, mas a maioria perde, e existe um segredo ainda mais incômodo. Grande parte do dinheiro que sustenta o carnaval não vem da alegria popular, mas de interesses políticos e patrocínios obscuros. Empresas investem cifras gigantescas não para promover cultura, mas para lavar reputações, esconder escândalos, garantir votos. E o povo? O povo se contenta com o aplauso, sem perceber que está sendo usado como peça de propaganda. Um ex-dirigente, em entrevista anônima, solta a frase que corta como lâmina: "O carnaval é um palco, mas o espetáculo verdadeiro acontece nos bastidores." Imagine corredores escuros, malas de dinheiro trocando de mãos, contratos assinados às pressas, promessas sussurradas ao pé do ouvido, tudo escondido pela cortina colorida da festa. Aplausos abafam denúncias, fogos de artifício encobrem investigações. A verdade se perde no eco da bateria, mas há algo ainda mais perverso. Quem sustenta essa engrenagem é justamente quem tem menos: o trabalhador, o ambulante, o artista de rua. Eles sonham com a chance de subir ao palco, mas acabam financiando o luxo de poucos. É um ciclo de humilhação que se repete ano após ano. E mesmo assim, todos voltam. Por quê? Porque a esperança de reconhecimento é mais forte que a razão. Porque, no fundo, todo mundo acredita que um dia será lembrado. A câmera fecha em um olhar cheio de lágrimas. Uma senhora de idade, que passou décadas bordando fantasias sem jamais desfilar. Meu sonho era ver minha escola campeã, mas eu morri de tanto trabalhar e nunca vi. É nesse momento que a pergunta se impõe: o carnaval é a festa do povo ou o maior negócio privado disfarçado de cultura popular? E se o dinheiro é fantasma, se a riqueza desaparece, o que sobra para aqueles que entregaram sua vida ao som do samba? As fantasias brilham sob a luz dos refletores, bordadas com pedras falsas que parecem diamantes, plumas que dançam como fogo colorido, tecidos que cintilam como se fossem de ouro. Mas você já parou para pensar quanto custa vestir um corpo com esse brilho? Não falo apenas de dinheiro. Falo de sangue, de sacrifícios, de sonhos penhorados, para que por alguns minutos alguém desfile como se fosse rei ou rainha. A pergunta é simples, mas incômoda. Quanto vale uma fantasia que dura apenas uma noite? Imagine o som de uma máquina de costura antiga, rangendo sem parar. O quarto é pequeno, abafado, cheiro de cola quente e suor misturado. Uma senhora costura até as mãos tremerem, os óculos escorregando do nariz. Se eu parar agora, não. Termino a fantasia da ala das baianas, ela murmura. No chão, ao lado, uma criança dorme entre retalhos coloridos, como se estivesse deitada em um mar de sonhos. O público na avenida verá apenas a beleza pronta, mas o que não verá é o cansaço, a dor de quem transformou noites em brilhos, sem nunca aparecer nos créditos. E para quem desfila, o preço é ainda mais cruel. Muitas famílias se endividam por meses, até anos, para comprar uma fantasia. Cartões de crédito estourados, empréstimos, informais, dívidas escondidas. Um pai olha para o boleto na mesa da cozinha e solta um suspiro pesado. Se eu não pagar, minha filha não desfila. Mas se eu pagar, não sei como vamos comer. Esse é o dilema que se repete em milhares de lares. A escolha entre o pão e o brilho,
E o mais doloroso é que muitas vezes o pão perde. Na passarela, o público só vê sorrisos, mas nos bastidores há lágrimas. Uma jovem sambista confessa, enquanto prende a fantasia no corpo com alfinetes improvisados: "Doí machuca, mas eu preciso parecer feliz, é o preço." Ela desfila descalça, os pés feridos pelas pedrinhas que escaparam da avenida, o corpo marcado pelas fitas apertadas. Mas a câmera nunca mostrará a dor. Mostrará apenas o sorriso, porque no carnaval, dor não vende. Brilho sim, e existe ainda um detalhe cruel. Muitos sequer conseguem pagar pela fantasia. São obrigados a trabalhar de graça como costureiros, pintores, artesãos, em troca da promessa de ganhar um lugar na avenida. Uma promessa que muitas vezes nunca se cumpre. É a humilhação disfarçada de tradição. O povo entrega seu suor, sua arte, sua dignidade e recebe em troca a chance de aparecer por alguns segundos em um mar de gente que jamais saberá seu nome. O cheiro da avenida é inconfundível. Cerveja, suor, confete molhado pela chuva. As cores explodem, os tambores estremecem o peito, mas atrás disso tudo há histórias de sacrifício que poucos ousam contar. Uma mãe que vendeu o único eletrodoméstico da casa para pagar a fantasia da filha. Um trabalhador que pegou 3 turnos extras para sustentar o sonho da escola. Uma idosa que usou todo o dinheiro da aposentadoria para viver um último carnaval, sabendo que talvez não chegasse ao próximo. E, em meio a tanta injustiça, existe também coragem. Coragem de quem encara a avenida com lágrimas escondidas, coragem de quem desfila mesmo sem comer direito, coragem de quem transforma a miséria em arte. É essa coragem que mantém o carnaval vivo, não o dinheiro, não os camarotes, mas o sacrifício invisível daqueles que pagam o preço para que a festa aconteça. O público vibra, aplaude, grita, mas quando os refletores se apagam, o que sobra? A fantasia guardada em um armário, agora sem brilho, sem valor, e uma conta que continua crescendo, cobrando o preço de cada pluma, cada lantejoula, cada passo dado com dor. No final, a pergunta que fica é inevitável: quem realmente lucra com tudo isso e quem paga de verdade o preço da fantasia? Você já se perguntou o que acontece quando a maior festa do mundo mistura fé, pecado, luxo e pobreza no mesmo espaço? O carnaval brasileiro é muito mais do que um desfile de cores. É um campo de batalhas culturais, onde tradições ancestrais colidem com rituais modernos e onde o sagrado e o profano dançam lado a lado sem pedir permissão. Mas será que tudo isso é mesmo apenas folclore? Ou existe um lado sombrio, bizarro, que poucos ousam mostrar? Imagine a cena. O sol ainda nem nasceu, mas a rua já pulsa. O cheiro de suor, cerveja quente e fumaça de churrasquinho invade o ar. Homens mascarados surgem em bandos batendo latas, correndo pelas vielas como guerreiros urbanos. As crianças se escondem atrás das portas, enquanto as mães gritam: "Tranca a janela que eles já estão vindo!" Essa é a tradição dos bate-bolas no Rio, figuras que parecem saídas de um pesadelo carnavalesco. Coloridos, assustadores, meio palhaços, meio monstros. Para quem não conhece, pode parecer brincadeira. Para quem vive, é quase uma guerra. E não para por aí. Existem os blocos proibidos que desfilam sem autorização, surgindo do nada em becos apertados, desafiando polícia e governo. Cantam músicas que zombam do poder, expõem feridas sociais, escancaram a realidade que ninguém quer ouvir. Para alguns é resistência cultural, para outros é caos absoluto. Mas a verdade é que o carnaval sempre foi palco de choque, entre povo e elite, entre liberdade e repressão. A câmera desliza por um ensaio de escola de samba. De um lado, padres e freiras fantasiados, cantando versos que misturam hinos religiosos com samba enredo. Do outro, mulheres seminuas, cobertas de brilho, rodopiando como deusas pagãs. E você se pergunta, como é possível que a devoção e a tentação se encontrem assim, no mesmo chão? O carnaval brasileiro tem esse poder de embaralhar fronteiras, de misturar tudo, até ninguém saber onde começa o sagrado e onde termina o pecado. Um velho sambista, com a voz rouca de tantas madrugadas, sorri e diz: "Meu filho, carnaval é religião, só que aqui o altar é a avenida." E ele não está exagerando. Muitos tratam o carnaval como uma fé.
Existem promessas, sacrifícios, até oferendas feitas antes dos desfiles. Gente que pede ajuda aos orixás, que oferece velas aos santos, que faz pactos silenciosos em busca de vitória. É o sincretismo em sua forma mais crua. Catolicismo, umbanda, candomblé, tudo misturado em uma única explosão de fé e festa. Mas esse caldeirão cultural tem um lado cruel. Para o olhar estrangeiro, certas práticas parecem surreais, até bizarras. Homens brigando por espaço em cima de caminhões de som. Mulheres passando horas em barracões apertados, costurando roupas que nunca usarão. Jovens vendendo o corpo para conseguir dinheiro para a fantasia. A cada esquina um contraste. Gargalhadas altas, choros abafados. A festa que liberta também aprisiona. E em meio a tudo isso, surge o elemento mais humano, o amor proibido. É no carnaval que paixões rápidas florescem, que encontros furtivos acontecem, que segredos de uma noite viram histórias para a vida inteira. Mas também é aqui que famílias se destroem, que alianças se rompem, que promessas são quebradas sob o som ensurdecedor da bateria. Quantas vidas mudaram para sempre em uma única madrugada de carnaval? Você nunca saberá. Mas a cada esquina há alguém carregando sua própria história de dor e desejo. O som da bateria se mistura a gritos de alegria e também de desespero. A avenida cheira a cerveja derramada, a confete, molhado, a perfume barato que tenta disfarçar a realidade. As expressões variam, olhos brilhando de euforia, sorrisos largos, mas também rostos caídos, corpos exaustos, bocas murmurando arrependimentos. E você percebe que o carnaval não é apenas festa, é uma guerra cultural que se repete todos os anos, onde cada um luta pelo que acredita ou pelo que consegue aguentar. E quando tudo parece apenas caos, a câmera fecha em um detalhe: uma senhora de branco, sentada na calçada, batendo palmas, sozinha e entoando um ponto de umbanda em meio à multidão. Enquanto o mundo ao redor enlouquece, ela mantém o ritmo, o olhar firme, como se segurasse o fio invisível que ainda conecta o carnaval às suas raízes mais profundas. A pergunta que fica é: o carnaval é uma celebração de identidade ou um campo de distorções culturais onde tudo vale? E até onde vai essa linha tênue entre tradição e desordem, entre fé e profanação? O capítulo termina, mas a história não, porque ainda existe um lado mais profundo a ser revelado. O contraste brutal entre a beleza e o abismo social que se esconde na grandiosidade da festa. Se até aqui você já percebeu que o carnaval não é apenas festa, continue com a gente. O próximo capítulo vai te mostrar a maravilha e o abismo. E o impacto pode ser ainda mais perturbador. O carnaval é vendido ao mundo como a maior festa da Terra, uma explosão de cores, música e alegria que fascina turistas e deixa o Brasil no centro dos holofotes. Mas será que você já se perguntou o que existe além dessa maravilha cinematográfica? Será que por trás do luxo das fantasias e da grandiosidade dos desfiles não se esconde um abismo profundo, onde dor e miséria coexistem com o brilho que encanta multidões? O carnaval é palco de sonhos, mas também de pesadelos, e talvez a linha que separa um do outro seja muito mais fina do que você imagina. O som da bateria ecoa como trovões, plumas gigantes tremem ao vento, refletores varrem a noite, e a multidão grita como se estivesse diante de um milagre. Do alto, as câmeras capturam uma imagem perfeita, uma escola de samba atravessando a avenida como um exército de deuses. Mas a câmera nunca mostra o detalhe que fica no canto da rua. Uma criança descalça, sentada na sarjeta, catando latinhas em meio ao confete encharcado de cerveja. Essa é a primeira fissura no espetáculo, a prova de que a maravilha e o abismo dividem o mesmo espaço, separados apenas por alguns metros de asfalto. Um turista europeu, emocionado, ergue o celular para registrar a cena. Inacreditável! Isso é magia pura. Atrás dele, um morador de rua observa com o olhar vazio o mesmo desfile. Magia, para mim, é fome. Dois mundos coexistindo ao mesmo tempo, mas sem jamais se tocar. O carnaval é esse choque brutal, aplaudido por uns, ignorado por outros, sofrido por muitos. O cheiro da avenida é inebriante, perfumes caros misturados ao odor de suor, álcool, cigarro
e comida de rua. Os cenários brilham, mas basta virar uma esquina para encontrar ruas imundas, banheiros improvisados e pessoas deitadas no chão, exaustas. O espetáculo oficial exibe a perfeição, mas os bastidores revelam o caos. É como se o carnaval fosse um espelho quebrado, um reflexo lindo por fora, mas cheio de rachaduras que ninguém quer enxergar. E nesse contraste surgem as histórias mais humanas. Um artesão que passou meses construindo um carro alegórico, mas não teve dinheiro para assistir ao próprio desfile. Uma passista que brilhou na frente das câmeras, mas que voltou para casa em um barraco sem energia elétrica. Um mestre-sala que sorriu para o público enquanto escondia o coração em luto por não ter conseguido comprar o remédio da mãe. Histórias de coragem, de amor, mas também de dor profunda. A câmera foca em uma cena devastadora. Um jovem sambista tira a fantasia depois do desfile. O corpo está coberto de hematomas, as mãos cheias de bolhas. Ele olha para o espelho quebrado no camarim e murmura: "Valeu a pena." Silêncio. A resposta não vem. Porque no carnaval o preço da glória e a profundidade do abismo caminham lado a lado. Mas é justamente nessa colisão entre maravilha e miséria que nasce a verdadeira força do carnaval. É no contraste que a festa se torna tão intensa, tão inesquecível. A dor dá peso ao sorriso, a pobreza dá força ao brilho, a humilhação dá valor à coragem. O carnaval é, ao mesmo tempo, redenção e condenação. É a chance de muitos mostrarem ao mundo aquilo que jamais teriam sem a avenida. Mas também é o lembrete cruel de que, quando as luzes se apagam, a vida volta a ser dura, injusta, implacável. E você, espectador, talvez se pergunte: é justo aplaudir um espetáculo que brilha à custa da dor de tantos? Ou será que é justamente essa contradição que torna o carnaval tão humano, tão verdadeiro, tão impossível de ser ignorado? O desfile termina. O sol começa a nascer, iluminando restos de confete, garrafas quebradas e corpos cansados, dormindo nas calçadas. O espetáculo acabou, mas o abismo continua. E a pergunta fica no ar: será que a maravilha justifica a dor? Essa é a essência do carnaval brasileiro, um palco de beleza que só existe porque existe também o abismo. Aplaudir a festa é, de certa forma, aplaudir também os sacrifícios invisíveis que a sustentam. A grandiosidade e a miséria andam de mãos dadas, e ignorar isso é se recusar a enxergar a verdade. Se até aqui você já sentiu o peso desse contraste, prepare-se, porque o próximo capítulo vai revelar aquilo que quase ninguém ousa mostrar: o lado proibido do carnaval, segredos escondidos, excessos silenciados e verdades que podem mudar para sempre a forma como você enxerga essa festa. As câmeras mostram o desfile como um paraíso, mas o que acontece quando as luzes se apagam? O que acontece depois que a bateria silencia e a multidão vai embora? O lado proibido do carnaval começa onde o espetáculo termina. Aqui, a alegria dá lugar aos excessos, aos segredos e às verdades que ninguém ousa mostrar. Becos escuros se enchem de acordos sussurrados. O brilho da avenida desaparece, dando lugar a olhos cansados, corpos exaustos, promessas quebradas. Atrás das arquibancadas de luxo, há histórias de exploração, contratos silenciosos, dívidas impagáveis. Atrás de cada fantasia deslumbrante, há uma vida marcada pela luta, pelo sacrifício e, muitas vezes, pela humilhação. Mas o mais impactante é perceber que, mesmo sabendo de tudo isso, o povo volta, ano após ano. Por quê? Porque no coração do carnaval existe algo indestrutível: a esperança. Esperança de ser visto, de ser ouvido, de ser lembrado. Esperança de que, por alguns minutos na avenida, a vida dura se transforme em glória. Um mestre de bateria resume em uma frase: aqui a gente morre todo ano e renasce todo ano. E talvez seja isso o carnaval, um ritual de morte e renascimento, um grito coletivo de um povo que sofre, mas que insiste em transformar dor em festa, lágrimas em música, miséria em arte. Agora, olhe bem para dentro de si. Quantas vezes você também usou uma fantasia para esconder sua dor? Quantas vezes sorriu por fora enquanto sangrava por dentro? O carnaval não é apenas sobre o Brasil, é sobre todos nós. Ele nos mostra a verdade que tentamos esconder, que o brilho só existe
porque existe também a escuridão. E a pergunta final fica no ar como um eco. Será que vale a pena viver apenas de aparências? Ou chegou a hora de tirar a máscara e encarar a vida como ela realmente é? O carnaval termina, mas sua mensagem permanece. Por trás de todo brilho, sempre haverá uma verdade que não pode ser apagada. E quem tem coragem de enxergar essa verdade, nunca mais será o mesmo. Se essa história te fez pensar diferente, se abriu seus olhos para o que ninguém mostra, então siga essa jornada com a gente. Inscreva-se, acompanhe, compartilhe, porque existem muitos outros segredos escondidos pelo mundo que precisam ser revelados. E talvez a próxima história seja a que mude a sua vida para sempre.